A gênese do podcast Jovem Total. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Se você estiver assistindo aqui no YouTube ou ouvindo no Spotify, este podcast de Jovem Total, um podcast totalmente jovem. E este episódio é especial também porque este ano completou 2 anos de Jovem Total. Desde agosto de 2022, que eu iniciei os trabalhos aqui como podcaster, né? Se você quiser relembrar esses 2 anos, eu publiquei aqui no YouTube a primeira entrevista que eu fiz no canal, que aliás foi o primeiro episódio do meu podcast. E já está disponível aqui no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que eu publiquei no Spotify. Eu publiquei no Spotify essa entrevista. E, aliás, é o episódio líder na classificação dos episódios no Spotify. A entrevista que eu fiz com Ariel Almeida 2 anos atrás é líder de audiência. Em seguida, na vice-liderança, tem o episódio A Teoria de Separação dos Poderes, que eu falo a respeito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Teoria de separação dos poderes. Quem é estudante de direito, quem é fascinado em história e filosofia sabe do que estou falando, entende desse assunto. Então, se você não ouviu a entrevista que eu fiz com a Ariel Almeida no Spotify, você pode escutar aqui no YouTube. Ou mesmo se você quiser pesquisar no Spotify, está disponível lá. Beleza? E fico muito feliz pela sua audiência durante esses 2 anos de podcast. Eu gravava e publicava muitos dos episódios no Spotify e agora, recentemente, estou publicando agora no YouTube. Muitos dos meus seguidores pediram, Ian, publique alguns episódios no YouTube, eu não tenho acesso ao Spotify, etc e tal. Você pode encontrar aqui no YouTube alguns episódios, né, assuntos sobre jornalismo, falo sobre o jornalismo, algumas disciplinas da faculdade. Eu gravava as reuniões de estudo com meus colegas e estão aqui no Spotify na playlist jornalismo. Você vai ver algumas gravações que eu fiz com meus colegas estudando, debatendo sobre as disciplinas do curso de jornalismo. Beleza? E entre vários assuntos, falo sobre política. Eu ainda tenho que gravar muitos vídeos sobre esse embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, né? Eu só gravei 2 episódios. Tenho que falar sobre esse embate que até hoje continua, né? O X foi bloqueado no Brasil e também pensei em recomendação de séries, canais. E também pensando em umas entrevistas, né? Mas a entrevista que eu fiz com a Ariel já está disponível, tá? No YouTube, no Spotify e deixei a descrição no vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, este episódio é falando sobre a gênese do podcast. Como surgiu? Me fala, Ian, você perguntando, Ian, me fale o princípio do podcast, como foi o início? Bom, eu pensei muito em podcasts na época de 2020. No ano 2020 nem se falava muito de podcasts, era uma coisa muito nova para as pessoas. 2020, né? E
em fevereiro, foi em fevereiro de 2020 que teve o início da pandemia. Então, teve a questão do lockdown, estudar em casa, trabalhar em casa, não pode sair na rua, né? Aquela época turbulenta da pandemia aqui no Brasil e no mundo. Aí as igrejas ficaram fechadas, os shoppings, tudo mais. E antes da pandemia, eu era apenas um aluno da classe dos adolescentes na minha igreja, né? Sempre todo sábado pela manhã na escola sabatina. É a mesma coisa, as pessoas que fazem a escola dominical, só muda o dia, um é sábado, outro é domingo, mas é praticamente o mesmo. Durante a semana você estuda a lição, né? Seja da escola sabatina ou da escola dominical, você estuda o tema da lição da semana, lê a Bíblia, e quando chega o dia de estar reunidos na igreja, conversar, dialogar do que você entendeu da lição de semana. E em 2020 era para eu estar na classe dos jovens, né? Em 2020, isso há 4 anos atrás, eu tenho 21. 20, 19, 18, 17. Eu tinha 17 anos em 2020. É, 20, 17 anos. Era para eu já ter ido na classe dos jovens naquele ano. Mas uma amiga minha, que naquela época era professora dos adolescentes, me disse o seguinte: Ian, que tal você fazer parte da liderança do Ministério dos Adolescentes, sendo professor, e ajudar, né, os professores aqui da classe? Caso algum professor não chegue no horário certo e você chega cedo, que tal isso? Você usar seus dons e talentos? Eu falei, sim. Daí, em 2020, eu comecei a ser professor dos adolescentes, olha só, né? E, aliás, um jovem de 17 anos, com aquele jeito, né? Aquele linguajar jovem, que todo jovem é. Eu tenho 21 anos, tenho os meus jeitos, né? Como todo jovem é. E um jovem sendo professor de adolescentes, com aquele mesmo jeito, né? Desapegado, né? Desapega, olha, LX, né? Então, naquele ano eu fui professor dos adolescentes, iniciando, né, meu ministério como professor. Daí eu dava aula para os alunos, né, falando sobre a lição, trazendo umas curiosidades, né? E a amiga que eu falei que me convidou para ser professora era a Valéria, né? Valéria Coutinho. Não somente ela também, que ficou feliz pelo meu trabalho como professor dos adolescentes, como também naquela época líder do Ministério dos Adolescentes, a Ellen Ziza, e também nas horas vagas, né, como ajudando também a classe o Márcio da Cruz, que naquela época ele era professor da classe dos adultos da escola sabatina e hoje ele continua, voltou a ser professor e também chegou ao patamar de ancião da igreja. E, com o passar dos meses, e retomando no que eu disse anteriormente, em fevereiro de 2020 teve início da pandemia e as igrejas começaram a fechar. Daí iniciamos as nossas reuniões da escola sabatina na internet. A gente falava da lição, mandava áudios e eu mandava áudios, tem vezes que eu gravava vídeos da lição e publicava no grupo dos adolescentes da igreja. Também o ancião da classe dos adolescentes eita, ancião da classe dos adolescentes da época, que era o Luiz Pinho, né? O Luiz Pinho, naquela época, em 2020, era ancião dos adolescentes.
E eu sempre compartilhava vídeo da lição, áudios, e aliás, eu não ouvia, ninguém ouvia falar do aplicativo Zoom. Então a gente compartilhava alguns vídeos da lição no WhatsApp, né? Falando da lição no grupo de WhatsApp. E chegou o momento de eu gravar os áudios da lição. Eu gravava os vídeos e também os áudios. Daí quando o Flow Podcast, a Inteligência Limitada do Vilela, viraram um sucesso na época da pandemia, eu pensei, olha, eu vou fazer as gravações da lição no estilo podcast, né? Podcast em áudio. Vou fazer no estilo A Voz da Profecia. Para quem não sabe, A Voz da Profecia é um programa, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um programa que tem na TV e na Rádio Novo Tempo, né? O apresentador é o Gilson Brito e com as músicas do Quarteto Arautos do Rei. E o Quarteto Arautos do Rei é conhecido não somente pelos adventistas, como também de outras denominações cristãs, né? Conhecido pelo mundo evangélico. Daí eu fiz no estilo A Voz da Profecia. Tipo assim, eu pegava o trecho, tipo, os prefixos dos arautos do rei, né? Todo ano tem um prefixo do arautos do rei, né? Aquele breve, virá breve, Jesus voltará. Então, aí quando chegava a parte da transição entre o prefixo e o fim da música, eu falava: está começando a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Ou até mesmo está começando a lição da escola sabatina. Pois bem, eu fazia essa transição, aí depois tinha a reta final, né? Breve Jesus voltará. E depois eu narrava o resumo da lição da semana. E era isso. Também, né, eu gravava sempre os áudios da lição e eu publicava no grupo dos adolescentes, tá? E durante a pandemia foi assim. Eu gravava áudios e áudios no formato podcast, né? E também antes de eu ter esse sonho de um podcast, eu sempre escutava a rádio, Rádio Novo Tempo. Em Aracaju eu escutava a Rádio Aperipe FM, de vez em quando a CBM, FM Sergipe, que é da TV Globo, né? TV Sergipe é afiliada da TV Globo. E também achei jornal, né? Desde a minha infância até hoje. Daí, durante a pandemia, eu era chamado para participar de várias escolas sabatinas de outras igrejas. Até mesmo na época digamos, reencontrei meus amigos online, né, na época da pandemia, reencontrei amigos lá de Aracaju, né, no Zoom, no aplicativo Zoom, quando na época era tudo fechado, a pandemia. Eu reencontrava meus amigos, eu fiz novas amizades na internet na época da pandemia, eu fazia novas amizades graças às reuniões do Zoom. Então, assim, eu fiz novas amizades com outras pessoas lá de Aracaju. Também eu fiz novas amizades com gente de São Paulo, Minas Gerais, em alguns municípios de Sergipe, como São Cristóvão, Lagarto, Careira, Itabaiana, Campo do Brito. São municípios sergipanos, para quem não conhece, são municípios sergipanos. Aqui da Ban também. Ou seja, eu fiz novas amizades, né? E foi maravilhoso, né?
Também conheci novas pessoas de Rondônia. Eu tenho amigos lá que moram em Rondônia. Eu fiz novas amizades através do Zoom. Rondônia, Acre, ou seja, Bahia, ou seja, era sensacional. E o pessoal me convidava para ensinar aos outros o resumo da lição da escola sabatina. O pessoal me convidava para debater sobre o tema da lição. Eu participava de pequeno grupo ou célula, né? Pequeno grupo, célula é a mesma coisa, né? E era uma bênção, uma maravilha, né? E era muito massa essa comunicação, né? Estando em casa e conhecendo pessoas de outros estados do Brasil e até do mundo. E daí que, quando eu conheci novas pessoas, eu fiz parcerias. Eu tenho um amigo chamado Ariel Almeida dos Santos. Ele é de Campo do Brito, Sergipe. E naquele ano 2020 eu conheci ele, né, no Zoom, e ele tinha um canal chamado Canal Ariel Almeida Vlog. Era um canal que falava sobre é, estudo da lição da escola sabatina, um tema para jovens. Também gravava vídeos devocionais, pregações e também ele realizava entrevistas. O Ariel Almeida realizava entrevistas. Daí ele me pediu para que eu gravasse vídeos da lição da escola sabatina e tudo mais. Isso tudo antes do Jovem Total, né? Ou seja, é uma longa história. Mas até hoje eu e o Ariel Almeida, a gente tem essa parceria. E a gente se mantém em contato, não assim diariamente, mas a gente conversa um pouco, até porque a nossa rotina está sendo bem diferente, né? Ariel Almeida, na faculdade, eu também, ele terminou o curso técnico há 2 anos atrás, se não me engano, técnico em agropecuária, e ele é estudante de engenharia agronômica, ou seja, um futuro engenheiro agrônomo, e eu cursando jornalismo, né? Ou seja, as nossas rotinas estão sendo bem diferentes agora que nós dois somos universitários, né? Mas eu gravava vídeos da lição e também eu gravava áudios da lição jovem. Vou até compartilhar minha tela para vocês sobre vídeos, audiobooks, né, da lição que eu gravava. Espera aqui, compartilhar aqui minha tela. E parará. Aqui está. Este é o canal Ariel Almeida Vlog. O que vlog tem a ver com um assunto, né? Um assunto de um canal e blogs são vários. Então, assim, vocês podem visualizar aqui, ó, vídeos de um ano, 2 anos atrás, gravava vídeos da lição para o canal da Escola Sabatina, vídeos da lição e áudios. Tenho aqui embaixo. Eu também compartilhava algumas músicas para o canal, para o pessoal escutar. Então, você vê aqui Li Soares aos Pés da Cruz, Inário Adventista, né? A música, o mesmo Inário, né? Essa mesma música que é tocada nos outros Inários, né? Apa Cristã, Novo Cântico, Cantor Cristão, compartilhava músicas, cortes de podcasts e também assuntos assim políticos, tem a ver de Jovem Total, o pessoal escutar. Esse daqui era da segunda temporada sobre a censura em Nicarágua, há um ano atrás. Então você vê aqui, ó, vídeos que eu fiz, músicas que eu compartilhava no canal ajudando. Então você vê aqui, ó, os vídeos que eu gravava. Também tem os áudios.
eu vou aqui embaixo aqui para encontrar, compartilhar aqui um áudio da lição. Vamos ver aqui. Eu acho que dá para Momento hipertexto. Já notou como a gente sempre quer alguma coisa? É como se a vida perdesse sentido quando deixamos de querer as coisas e batalhar por elas. E isso é bastante natural, pois Percebeu? Eu gravava áudios da lição no formato podcast, o mesmo quando eu gravava as lições da escola sabatina dos adolescentes, eu fazia a mesma coisa com a dos jovens, né? E também os vídeos que eu gravava aqui, ó. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, já na penúltima lição do terceiro trimestre. Uma lição sendo maravilhosa durante esse trimestre, falando sobre o livro de Levítico. E o título da lição 11, da lição 12, é sobre pureza. E a tirinha aqui mostra, né, a escolha é sua e as consequências também. Todos nós temos livre-arbítrio. Quando a gente escolhe uma coisa errada, as consequências são terríveis, né? Pois é, então eu gravava vídeos da lição, né, da escola sabatina dos jovens e eu ajudava o meu amigo Ariel Almeida na publicação dos conteúdos. Daí, com o passar dos anos, eu até pensei, Ian, que tal um podcast próprio falando sobre teologia, filosofia, política, jornalismo, comunicação? E eu não tinha um aplicativo para compartilhar episódios e tudo mais. Daí, em 2022, em agosto de 2022, tinha um trabalho do curso de jornalismo e era da disciplina Redação de Mídias Sonoras. Era redação de mídias sonoras e redação de mídias sonoras é basicamente uma criação de roteiros e pautas para a área sonora, para mídias sonoras, rádio e podcast. Rádio e podcast são duas mídias sonoras, né? E eu fazer os trabalhos, né? Tipo, roteiro para a rádio, eu mencionei o jogo do Campeonato Amazonense, se não me engano, do Campeonato Amazonense ou foi do Brasileirão Série D, da equipe amazonense contra o FAS, Brasileirão Série D. E eu mencionei o podcast, e o trabalho era para fazer um podcast, um roteiro e uma entrevista. Daí eu assisti um link que a professora disponibilizou, links de como editar e gravar podcasts. Daí mostrou dois aplicativos. A Audacity, que a maioria conhece o Audacity, e o outro é a Anchor. A Anchor mudou de nome, hoje é o chamado Spotify for Podcasters. Que, aliás, a Anchor, na atualização antiga, tinha várias trilhas sonoras. Trilhas sonoras de música de fundo, também você podia compartilhar instrumentos tipo a bateria, baduts, para dar aquele efeito muito massa, né? Uma musiquinha, né? Algumas onomatopeias. E era isso. Tinha música de fundo, você poderia colocar uma trilha sonora, ou primeiro, grava a tua voz e já adiciona uma trilha sonora para combinar bem com o áudio. E eu vou até compartilhar para vocês o aplicativo Spotify for Podcasters. Aqui. Este daqui é o Spotify for Podcasts.
e vocês estão vendo as estatísticas do meu podcast. Ou seja, eu tenho aqui histórico geral 399 reproduções, streams por episódio 2, tamanho 5, impressões no Spotify 338 e eu tenho 19 seguidores no meu Spotify. No Spotify eu tenho 19 seguidores, né? E no YouTube eu tenho 16 inscritos no meu canal. Das estatísticas e aqui as descobertas, o tráfego dos episódios, ó, onde as pessoas encontram. A maioria, ó, pela busca do Spotify, outros pela página inicial e 2 pessoas na biblioteca do Spotify. E aqui o público, ó, de regiões, ó, países. Brasil, óbvio, né? Mas também o podcast já alcançou, ó, pessoas dos Estados Unidos, Peru e Portugal. Eu fiquei, rapaz, que sensacional. E alguns estados, ó só os estados: Amazonas, Bahia, São Paulo, Sergipe. E São Paulo, não sei por que colocaram de novo São Paulo repetidamente. Aí vem Minas Gerais, Distrito Federal, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Pará. Mas a maioria dos estados que ouvem meu podcast são essas 4: Amazonas, Bahia, São Paulo e Sergipe. E aí eu fico grato, primeiramente a Deus e a vocês pela audiência que vocês acompanham os meus conteúdos no Spotify. E aqui as classificações, como eu disse anteriormente, o canal Ariel Almeida é o líder, né, de episódios, e em seguida a teoria de separação dos poderes. Falo sobre a teoria, né, do direito sobre esse assunto. Então é isso. O Spotify for Podcasts antigamente era chamada Anchor e era disponibilizado músicas para trilha sonora, onomatopeias, né? Aquele som tambor, gritos e por aí vai. Agora, nesta nova atualização, não existe mais. Infelizmente, não existe mais o fundo musical, né? Aí neste novo portal tá bem diferente, o Spotify for Podcasts. Antes tinha, hoje não tem mais. Mas pelo menos eu salvei a vinheta do podcast, o áudio, né? E você vê aqui, ó, podcast Jovem Total, disponível no Spotify e outras 7 plataformas. 77 episódios publicados. Então, eu tenho 77 episódios publicados no Spotify. E aqui, nesse nova atualização do Spotify for Podcasts, o novo episódio, você clica, daí as gravações que você fez para ser publicados, ó, você pode enviar vídeos ou áudios, né, e que os arquivos sejam compatíveis, ou seja, não tem mais esse negócio de colocar música de fundo, etc. Mas eu, pelo menos, eu baixei o meu áudio da vinheta do podcast, né? Porque com essa nova atualização, eu não tenho mais acesso, ninguém tem mais acesso a músicas, aí você tem que procurar algumas músicas na internet, baixar e adicioná-las na tua gravação em áudio ou vídeo. Mas é isso. E voltando à questão do trabalho da faculdade, sim, o episódio anterior, quem vê a entrevista do Ariel Almeida, foi o primeiro episódio do podcast. E também era um trabalho da faculdade de jornalismo. E eu até já disse no vídeo anterior, a introdução antes da entrevista. E a professora, que hoje é a professora Alessandra Guimarães, ela teceu os comentários, ela gostou, ficou muito feliz
né? Gostou do podcast, o trabalho foi bem representado, estava de acordo com as dicas da realização, né, do trabalho. Daí ela disse que teve alguns errinhos na hora da trilha sonora, na hora da edição, né, durante a entrevista, a voz, o microfone, etc. Que, aliás, a Anchor, na atualização passada, tinha como entrevistar outras pessoas no aplicativo. Tipo, uma chamada de voz, já pode falar com a pessoa no aplicativo Anchor, que hoje é o Spotify for Podcasts. Mas na nova atualização não tem mais isso, infelizmente. Daí a professora analisou e eu tirei nota 9. E aí eu fiquei muito aliviado, porque eu enviei o trabalho e o link do episódio do Spotify. Ela disse: Ian, onde está o podcast? Eu falei: ó, gente, tá aí o link do episódio do Spotify. E eu fiquei: ó, gente, eu enviei o roteiro, o link do episódio, daí meu coração bateu tanto que eu quase ia desmaiar. Tava ansioso. E depois eu enviei de novo o áudio e eu expliquei: olha, professora, essa questão disso, daquilo. Ela falou: ah, entendi. Obrigado, Ian, por ter enviado o áudio e eu tirei nota 9. É uma nota boa e eu fico até muito feliz por ela ter gostado. E também eu recebi o feedback do entrevistado e de outras pessoas naquele ano, 2022, que disseram: Ian, eu gostei da entrevista, parabéns e grato pelo programa, pelo teu podcast. Daí, quando eu terminei o trabalho, eu fiquei pensando, e agora eu posso colocar meu podcast em prática. E foi daí que nasceu o podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. E foi daí que iniciou a minha jornada de divulgação de áudios e agora de vídeos do podcast Jovem Total, tanto no Spotify quanto no YouTube. Agora, recentemente, iniciando a publicação de episódios no YouTube. E eu já fiz entrevistas, a maioria das entrevistas estão disponíveis no Spotify, as entrevistas que eu fiz. Entrevistas, compartilhava cortes de outros podcasts, eu gravava biografias de personalidades famosíssimas, eu já gravei personalidades como Billy Graham, Charles Spurgeon não, Billy Graham, é, não, Charles Spurgeon não. Já falei sobre cristãos da ONG Portas Abertas. Portas Abertas é uma organização cristã em prol dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Já narrei biografias sobre cristãos perseguidos ao redor do mundo pela organização Portas Abertas e mais. Eu já publiquei artigo de opinião sobre política e comunicação, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu tenho um artigo de opinião sobre do porquê que eu sou cético a pesquisas eleitorais, principalmente neste ano de eleição. Daqui a pouco vai ocorrer as eleições do primeiro turno, dia 6 de outubro, domingo, né? E eu fiz um artigo de opinião do porquê eu sou cético a pesquisas eleitorais, tanto municipais como presidenciais. Então, você tem uma vasta gama de conhecimento de entrevistas no Spotify e no YouTube. E eu fico muito grato pela sua audiência. Primeiramente, agradeço a Deus por usar os meus dons e talentos na igreja
para a criação do meu trabalho, né, autônomo aqui na internet, no Spotify, no YouTube, e também no, aqui no YouTube, no Spotify, né, assuntos agora sobre política, jornalismo, filosofia. Tem até uma playlist, se você não achou, recomendo que você assista a playlist sobre o modelo Byte, o estudo sobre seitas. Está sendo fenomenal, eu recomendo, tá? E também pensei, há poucas semanas, em monetizar os episódios, só que como eu não tenho, sou dependente dos meus pais, e também tem uma questão burocrática de monetizar os episódios. Daí eu pensei, aí eu vou deixar isso mais para frente, quando eu tiver condições, né, financeiras, ser independente. Daí sim eu poderia monetizar os episódios tanto no YouTube e tanto no Spotify. Se não der no YouTube, eu vou tentar no Spotify. Porque, aliás, é um trabalho, né? Eu sou voluntário e também é um trabalho, né? Muita gente trabalha na internet como streamer, principalmente muitas pessoas ganham através de conteúdos no YouTube, no Spotify e em outras plataformas digitais. E é isso, meus amigos. Essa é a gênese do podcast Jovem Total. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você continuou até aqui, até o final deste episódio, curte, comente, compartilhe com seus amigos, o- compartilhe o link no YouTube. Se você não é inscrito no YouTube, se inscreva. Se você não é inscrito no Spotify, não segue, siga. E fico muito grato pela audiência de vocês. E antes de encerrar, eu queria compartilhar este caderninho. Este caderno que eu recebi pela Unasp EAD, um mimo da gestora Priscila Luizzi. Tudo isso aqui, meus amigos, é caderno de anotações de trabalho da faculdade. É trabalho da faculdade, anotações para os próximos episódios do podcast. Teve uns que eu já gravei, outros ainda vou gravar. Eu tenho aqui sobre trabalhos, ó, Brasileirão, sobre redação de notícias, a retranca. Tem um que é sobre uma análise internacional, uma tarefa sobre a entrevista entre Donald Trump e a reação daquela época, o ex-presidente Donald Trump com o repórter da CNN. Daí eu peguei, eu quero saber o vídeo todo, porque só pegou um trecho de 30 segundos. Não deu para analisar nada o contexto disso, mas enfim. Uma entrevista que eu fiz com Brian Fowler. Não está publicado no Spotify nem no YouTube. Não está no Spotify porque era um trabalho que, né, da faculdade. Isso antes da disciplina redação de mídias sonoras. Então, assim, eu fazia essa entrevista com um personal trainer, o Brian Fowler. Foi sensacional. Eu tenho aqui até anotações de artigos, tem até de opiniões de jornalistas, de amigos até da faculdade. Também estudos, ó, sobre vários assuntos, ó, ateísmo, panteísmo, teísmo, deísmo, islamismo, judaísmo, redação audiovisual, falando sobre telejornalismo, uma equipe ideal para um jornal televisivo. Também eu tenho anotações teológicas, falo sobre perfeccionismo cristão, legalismo, liberalismo, fanatismo religioso,
Também falo sobre o tradicionalismo, que eu já mencionei algumas vezes no Spotify e aqui no YouTube. Tem anotações de pregações dos cultos da Igreja Bola de Neve, que o pessoal falava se a Igreja Bola de Neve é pentecostal ou neopentecostal, como se fosse neopentecostal como universal do Reino de Deus, se é aceito ou não, eu assisto as anotações aqui. Tenho falando sobre C.S. Lewis, vários assuntos. Tem aqui sobre estudos sobre mormonismo, testemunhas de Jeová, falando sobre transfusão de sangue, a questão da desassociação, isso muito antes da votação do STF, semana passada, sobre a transfusão de sangue, o testemunho de Jeová pode recusar a transfusão de sangue, e também assuntos que nem deveriam ser polêmicas na igreja. Eu tenho anotações aqui sobre modéstia cristã, assuntos que nem deveriam ser polêmicos nem na igreja adventista e nem em outras denominações, que, aliás, usos e costumes é uma pedra de sapato entre adventistas e pentecostais. Daí eu tenho algumas anotações, pesquisas. Tem aqui sobre mormonismo e recados da faculdade, ó, do NASP. E é isso, meu. É aqui tudo que eu anoto, tudo que eu anotei aqui, ó, não somente trabalho da faculdade, mas um vasto conhecimento sobre vários assuntos, sobre jornalismo e etc. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. Um abraço. De Manaus, Ian Vitor.